Olá, tudo bem? Hoje você vai ver uma casa linda aqui em Lake Mary. Ela tem 370 metros quadrados, 4 quartos, 4 banheiros e é a coisa mais linda. Totalmente reformada aqui dentro do condomínio de Heathrow, que é uma Master Community, assim como Celebration. Você vai adorar a casa de hoje, eu tenho certeza. Essa casa está aqui, olha só. Essa casa, ela foi construída em 1999, então ela tem aproximadamente 26 anos. Ela foi totalmente reformada pelo Reinaldo e a Diana e assim, eles fizeram um trabalho excelente. Quando você chega aqui, você tem esse hall aberto, né? Mas olha só a marcenaria, olha só os strings. Essa daqui é a sanca, né? Do teto virada ao contrário, com os painéis embaixo, tem os arcos, então assim, ela já foi construída desse jeito. Quando o Reinaldo comprou para reformar, ele resolveu deixar e eu fiquei muito contente que ele deixou. Ele trocou realmente alguns dos rodapés, mas isso aqui é uma coisa que você precisa preservar. Se não é seu gosto, você quer uma coisa mais moderna, aí tá bom então, tira. Mas eu gosto, eu acho que dá aquele charme, sabe, aquele charme, aquela coisa de old world, old money. Vem cá ver a sala de jantar. Essa mobília aqui é uma mobília alugada, né? É uma mobília alugada, então assim, ela não vem com o valor do imóvel. E você pode colocar uma coisa sua aqui, mas quando você entra, tem esse espaço aqui, que é um espaço da sala de jantar formal. Pode fechar e fazer um escritório? Pode. Você pode fechar e fazer um escritório porque tem bastante espaço. Tem essas janelas, olha só, quando a janela ela não abre, aqui nos Estados Unidos ela se chama Picture Window, ou seja, ela é só um painel de vidro que não abre. Então, porque aqui, na verdade, aqui na Flórida, nós não abrimos as janelas. Talvez lá em fevereiro ou em novembro, quando fica fresco, a gente abre. Quando tá frio, não dá para abrir também, porque é muito gelado, né? 0 graus, -1, -2. E no verão também você não consegue abrir, ainda mais por causa do pólen. Então, a maior parte do tempo, as casas aqui ficam com as janelas fechadas.
mas você tem essas janelas altíssimas, essas picture windows aqui, super altas de vidro duplo, foram todas trocadas, o Reinaldo me falou, e você tem a vista desse condomínio maravilhoso. Aqui na frente você tem a sala de estar formal, com a porta de vidro que dá para a piscina. E do lado de cá você tem o master, do lado de lá você tem os outros quartos e o banheiro, e ainda tem um bonus room. Essa casa tem bastante coisa para mostrar. Como eu falei, ela tem 4 quartos, 4 banheiros. Vem cá ver a suíte primária. Gente, olha só esse quarto, que ele tem essa porta, mais uma janela, mais uma janela, mais uma janela. Então tem praticamente 4 janelas. Entra a luz de todo lado, tanto que nós deixamos as luzes apagadas. Só deixei aceso essa luz aqui de cabeceira. A empresa que fez esse staging aqui, né, colocou esses móveis. Aqui ainda dá para colocar um sofá, uma mesa. Não, computador não, tá? Não pode ter computador dentro do quarto, a não ser que não tenha outro jeito. Não tenho que colocar no quarto. Aí você põe no quarto, mas quarto de dormir é quarto de dormir, não é quarto de trabalhar. Quando você vem para cá, aqui de cada lado tem um closet. Eu vou mostrar um para vocês, né? E depois o outro vai ficar na sua imaginação, porque ele é exatamente igual. E olha só o charme desse banheiro. O charme desse banheiro tem uma pia flutuante de cada lado, com um espelho alto e as arandelas para os dois. Aqui, olha só. Não é bonito? Parece de verdade, mas não é. Tem o closet do vaso, que eu acho ótimo. A banheira com as janelas. Tem as plantation shutters aqui, que você pode fechar para privacidade. Eles fizeram de um jeito que você fecha só as de baixo, né? Dá privacidade para você tomar o banho, mas você pode deixar as de cima abertas. E o chuveiro separado. Olha só que lindo. O chuveiro. Os metais são em brushed nickel, com um mosaico de mármore e quartzo no chão. Lindíssimo. Parabéns, Daiana. Você está ficando cada vez melhor. Vamos lá, vou fechar essa porta aqui. Vou apagar a luz, porque ninguém é sócio da empresa de energia. Vamos passar aqui pela área da sala de estar e da sala de jantar em rumo à cozinha. Olha só que lindo que ficou. E eu vou deixar o meu telefone aqui. Olha, não ficou lindo isso aqui? Que linda essa cozinha. Linda, cozinha de revista mesmo, com essa dolomite africano. A ilha foi feita na cor de madeira, depois o resto ela colocou uns gabinetes off-whites. Nós chamamos esses puxadores aqui de olive knuckle. Então, porque ele parece uma azeitona, oliva, né? Uma azeitona. Então, eles são esses em formato de olives, né? E dourados também com o off-white. Ela fez o alcove aqui com o exaustor e o fogão de indução. Olha só isso aqui. Olha o tamanho dessa gaveta, que você pode colocar as panelas, as frigideiras que você usa
diariamente, as que você mais usa, que é super fácil. E a vantagem de ser gaveta é que tudo que está atrás vem para frente. A mesma coisa com a de baixo, você puxa assim, tudo que está atrás vem para frente para você pegar facilmente. Você pode empurrar assim, ela fecha. Aí você tem as gavetas laterais que você põe as colheres, as outras coisas. Ele colocou o Dolomite, eles colocaram, né? O Dolomite aqui como backsplash. Tem o pot filler, que é a torneira de fogão. Desse lado de cá a gente tem o micro-ondas embutido aqui. Essa pia aqui não é uma pia de 30, ela é uma pia de... Ela é maior, não é de 42 também, mas eu acho que ela deve ser uns 32, 36. E você vê que ela não está no centro da ilha, mas não tem problema. Duplo forno, que os americanos adoram duplo forno. Geladeira do lado de lá, um pedacinho para o café. E tem uma surpresa depois. E aqui você tem a sala da família. A sala da família é a sala onde fica bagunçado, você põe um sofá, e você põe os cobertores e todo mundo deita e ninguém se preocupa de deixar bonitinho. A sala que fica bonitinha é lá na frente. Você recebe alguém, ela senta lá na sala. E aqui é onde as crianças ficam, onde os cachorros ficam. Eles ficam lá também, né? Mas não ficou lindo? Até a mobília aqui da empresa de staging ficou, eu achei muito bom gosto, viu? Tudo assim meio tom, né? A lareira de pedras, né? Lareira de pedras, aí tem 2 assentos aqui que dá para você encostar, ler um livro. A lareira vai até lá em cima, é uma lareira a gás. E nessa saída aqui é o banheiro da piscina. Tá? Tem um banheiro só para piscina, olha só. Olha só que lindo que ficou, não é? Muito bonito, com uma baita de uma janela que você vê ali o jardim. Tem o box de vidro temperado, chuveiro, mesma coisa, um mosaico de quartzo e mármore embaixo. O vaso aqui, o porta-toalhas, e tem essa porta aqui que sai para a piscina. Então, se tiver na piscina uma festa, alguma coisa, alguém quiser usar o banheiro, ele sai por ali, entra, usa o banheiro aqui e volta sem passar por dentro da casa. Esse é o tipo de coisa que eu tenho um cliente que comprou uma casa e falou: quero que tira, né? Eu acho que eu não tiraria se essa casa fosse minha. Eu faria mesmo, colocaria uma escultura aqui, uma estátua ou alguma coisa. Se bem que alguém fica pensando, parece coisa de santo. Você pode montar um altar aqui se você quiser, qual o problema? Né? Se você é devoto de alguma coisa e você tem estátuas e tal, você pode colocar aqui, né? Mas eu acho que eu deixaria. Os quartos são iguais. Nós vamos mostrar esse daqui. Eles são completamente iguais. Aquele banheiro que nós vimos está do outro lado da parede. Então, se alguém quiser comprar essa casa e transformá-la em 4 suítes, dá. É só abrir uma porta para aquele banheiro de lá. Essa porta aqui você fecha e ela vira um banheiro só do quarto de lá. Vamos acender, que é um pouquinho escuro. Então isso daqui se chama Jack and Jill. Jack seria o menino e Jill seria a menina, ou seja, eles compartilham um banheiro. A área da pia é comum, com acesso. Geralmente aqui eles fizeram uma porta de embutir, né, uma pocket door que sai daqui e fecha. E a área do vaso e do chuveiro, que vocês vão ver agora, fica atrás dessa porta. Então, se são 2 quartos que compartilham um banheiro, você tem a privacidade para o chuveiro, mas você não fecha a pia para a pessoa querer talvez só escovar o cabelo, escovar os dentes, tal. Pode fazer enquanto a outra pessoa está tomando banho.
Aí nós vamos para cá pelo outro quarto, que é igualzinho. Olha, eu acho lindíssimo essas passagens redondas. Vem ver isso aqui. O que você acha que tem atrás dessa porta? Aqui é a escada. O que você acha que tem atrás dessa porta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Um lavabo, errou. Um storage, errou. O ar-condicionado, errou. Tem uma despensa. Olha só que linda. Olha só que coisa linda, que chuchuzinho. Dá para guardar todas essas coisas. Se eu compro essa casa, eu ainda ponho uma pia aqui, eu ainda ponho a batedeira, eu ponho um forno na parede, eu pinto isso aqui tudo de preto, mas ficou lindo, ficou um chuchu. E aí quem fez o stage aqui ainda colocou, olha, tem até, olha Dani, tem chocolate. Já vou colocar aqui no meu bolso para eu comer depois. Você quer um? Tá, vou pegar um pra você também. Você não pode, que eu sei, hein? Ó. Vamos lá, depois a gente come esse chocolate. Mas não, é graça. Não é uma bênção você ter uma casa que o sol entra dentro dela? É lindo, não é? Aqui é a entrada de serviço. Então você tem essa porta aqui que você pode entrar com a driveway passando ali na frente. Você tem a lavanderia aqui. Tem mais uma pantry aqui. E aqui nós temos a garagem de 3 carros. No momento eles ainda estão fazendo algumas manutenções, limpando o jardim. Então tá um pouco bagunçado aqui. Mas olha só, você já viu uma garagem que tem uma janela dessa daqui? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma garagem que tem uma janela assim. Coisa linda. 3 carros, dava para eu ter o meu Mini Cooper conversível. Isso aí já tá virando meme, né? Esse Mini Cooper conversível. Mais 3 janelas e essa driveway aqui lateral, que depois vocês vão ver, ela vai até quase no final da casa. Então dá para ter mais carros ainda se você tiver dinheiro. Vou fechar aqui a porta da despensa. Então, quando você entra aqui pela área de serviço, você tem a porta da garagem. Aqui você tem mais uma despensa, vendo que pode ser para alimentos ou outras coisas. E aqui você tem essa lavanderia gracinha com essa janela. Olha, bate sol dentro da lavanderia. A minha lavanderia não tem janela, ela é totalmente escura, ela vive com a luz acesa. Toda vez que a gente está trabalhando lá, ela está com a luz acesa. Mas olha só, você pode até pôr uma mesinha aqui, ficar dobrando as coisas, olhando para fora, cuidando da vida dos outros. Né? E agora nós vamos subir lá no bonus room. Nós já vimos 3 quartos e 3 banheiros. Agora lá em cima tem um bonus room, que é como se fosse um apartamento. Um apartamento tem 1 quarto, tem 1 banheiro e tem uma sala gigantesca. Vem ver. Olha só, e também tem um ar-condicionado separado só para esse apartamento. Então ele pode servir, pode ser uma sala de cinema, pode ser um game room, pode ser um apartamento de visitas, pode ser um apartamento de pais que moram com você, pode ser um apartamento para filhos adultos que moram com você, né? Então tem 1000 possibilidades aqui. É super. Essa janela aqui é a janela da frente da casa, né? Você vai ver lá depois na fachada, é a que fica aqui na frente. E você tem toda essa área. Dá para pôr uma cozinha aqui? Dá, porque tem o banheiro
tem o encanamento e é fácil, tá? A gente traz tudo pelo teto aqui. E um pouco, tira esse piso, faz o encanamento aqui. Aqui tem um quarto. Pode ser um closet, pode ser storage, pode ser um escritório, né? Um escritório. E aqui do lado de cá você tem mais um storage. Você tem esse banheiro lindíssimo aqui. Esse banheiro também no mesmo design dos outros banheiros. Ele tem um porcelanato na parede com um nicho em arco. Depois tem um mosaico de quartzo, mosaico de porcelanato também. A pia marrom, os espelhos, a luminária. E aqui você ainda tem um quarto com janela. Então você tem aqui as plantation shutters e você vê essa magnólia belíssima. Tem uma magnólia, tem uma palmeira, tem o cortador tem o jardineiro, tem a caçamba de lixo, tem o rastelo, tem o carvalho, tem um monte de coisa aqui para olhar. Se você põe uma mesa aqui, você tem um gato, ele fica ali o dia inteiro olhando. Olhando, vendo os esquilos, não é? Os animais não são maravilhosos? Mas olha só o espaço que tem aqui em cima. Me fala aí nos comentários, o que você faria aqui? Tô curioso, o que você faria aqui? Eu faria uma sala de cinema, eu botaria uma cortina inteira assim, de fora a fora, de parede a parede, ia custar uma fortuna, mas eu colocaria um baita de um sofá aqui, uma televisão de 100 polegadas, uma pipoqueira gigantesca, um bar ali, e aí aquela parte ali eu fechava e eu deixava de hóspedes. O hóspede vem aqui, ele tem uma área de escritório, ele tem o quarto e ele tem o banheiro. E pôr uma mesinha aqui também para comer, com micro-ondas, até com um barzinho assim, né, com uma geladeirinha para você pegar uns drinks todos, e faria essa aqui a sala de cinema. Agora, e você? Faria o quê? E agora só falta nós olharmos a área da piscina, a área lá de fora. E depois eu falo quanto custa essa casa, aqui em Lake Mary. Vamos passar por essa cozinha lindíssima. Você reparou que nós deixamos todas as luzes desligadas? Para que realmente você veja quanta luz que tem dentro desta casa. Então olha só, você tem esse lanai, você tem aquele lanai, você tem a piscina com jacuzzi, né? E você tem a área, o quintal ali atrás, o quintal ali atrás e o quintal do outro lado. A bola da piscina. Essa piscina foi reformada também, você consegue perceber que ela é novinha, a jacuzzi, e esse é mais ou menos como se vive em condomínios, né? Aqui na Flórida. Você tem os vizinhos e tal, mas ninguém olha para ninguém, ninguém incomoda ninguém, ninguém perturba ninguém. Mas tem essa área, e o bom é que o quintal não é tão grande como o meu, porque realmente dá trabalho. O quintal muito grande dá realmente muito trabalho. Vamos entrar no ar-condicionado, tá? Porque daqui a pouco eu já fico todo molhado. Uma coisa que eu não falei aqui é a sala de almoço, tá? Essa é a sala de almoço. Se comprasse essa casa, eu tirava todas essas plantation shutters, para você poder ver tudo mesmo. Então tem a sala de almoço, tem assento para sentar para comer aqui, tem na ilha, tem na sala de jantar,
tem bastante lugar. E agora assim, Renato do céu, quanto custa essa casa maravilhosa? Sabe aquela música, Mambo Number 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então essa casa custa 1.234.500. Ele falou para mim que é baseado nessa música, mas é mais ou menos o valor venal do imóvel. Então, segundo os universitários, porque eu tenho um monte de universitários aqui dentro do meu telefone, eu fiz as contas, essa casa está por $328 o pé quadrado, que é muito bom. Eu já vi casas, por exemplo, em Winter Garden, em Windermere, assim, reformadas, por $470 até $500 o pé quadrado. E aqui, Lake Mary, dentro desse condomínio maravilhoso que é Heathrow, que tem lagos, tem clubhouse, tem um monte de outras coisas, 328 é bem assim, um ótimo preço. Se você pensar que não tem nada para você fazer, né? Nem os eletrodomésticos você precisa comprar a máquina de lavar e a máquina de secar. Mas você pega a sua mudança e você entra, você me dá um dinheiro aí, eu mobílio lá para você vem só com a mala. Tá certo? Então, nós vamos terminar o nosso vídeo de hoje, mas eu tenho uns recadinhos. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é o seguinte: a Fundação Amigos de São Francisco está chegando perto de poder comprar o terreno para aqueles nossos adoráveis animais. Eles moram nesse sítio na região de Ibiúna, já por 12 anos eles têm a fundação lá. Eles cuidam de centenas de animais que foram abandonados, que foram maltratados ou simplesmente que eram de rua. E essas centenas de animais, além do custo mensal e anual, e todas as melhorias que eles fizeram e construíram canil e construíram veterinária, etc., eles ainda têm que pagar o aluguel. Porém, o dono do sítio quer vender o sítio e eles já investiram muito dinheiro, né? Eles achavam que ia ficar nesse sítio para o resto da vida. O dono do sítio deu prioridade para eles comprarem. Então, eu já tenho feito campanha para eles já faz um tempo. Eu mesmo doei. Nós tivemos uma pessoa que assistiu o canal que doou uma soma muito alta de dinheiro para eles. Então, quando nós começamos a falar da Fundação Amigos de São Francisco, eles tinham menos que $100 mil, né? Menos que $100 mil. Hoje eles estão bem perto dos 300 mil e o sítio custa $340 mil que eles precisam. E assim, eu queria muito, eu tenho ajudado, você viu que eu não faço mais a propaganda da Insider, é muito cansativo, tem que levar para aprovação e tal, então assim, eu resolvi não fazer mais. Mas todos aqueles meses que eu fiz, todo o dinheiro que eu recebi deles, eu doei para a Fundação Amigos de São Francisco. Nem veio para os Estados Unidos, o dinheiro foi direto lá para a conta deles. E muitas pessoas que assistiram o canal também doaram. E eu acho que é por isso que a gente conseguiu levantar esse dinheiro tão rápido. Eu gostaria de poder falar assim, quanto falta? Né? Quanto falta? Pum, fazer o cheque e eles comprarem. Porque esses animais... eles foram colocados por Deus na Terra para ser nossos anjos. Eles curam você de doenças, eles te trazem amor, alegria. Pessoas que têm depressão não têm mais depois que adquirem um animal. E eles não têm uma família, né? A única família que eles têm são eles mesmos e os donos da fundação. E eu queria muito que eles tivessem um lugar que eles não tivessem que ser deslocados, porque uma hora que eles tiverem esse lugar... mesmo que eles sejam adotados e que eles faleçam, centenas de outros que estão na mesma situação vão ter um lugar para ir, onde eles vão ter abrigo, vão ter comida e vão ter cuidado médico, né? É o mínimo que a gente pode fazer por eles, tá bom? Então, se você puder, doe. Outro dia teve uma pessoa que doou centavos, muito obrigado. Lembra daquela ilustração de Jesus que a viúva colocou uma moedinha de pequeno valor no cofre e Jesus falou, ela colocou mais do que todos os ricos? Colocam, porque aquela pessoa só tinha aquilo para dar e ela deu tudo que ela tinha. Então, não fique intimidado que você só tem 1 ou 2 ou 10 ou 15. Faça uma doação, eles merecem, tá bom? Eles fazem isso por amor.
Esse era o primeiro recado. O segundo recado que eu tenho para vocês, que vocês já devem ter percebido no vídeo da semana passada, é que a minha imobiliária, nós estamos passando por uma reestruturação e a minha imobiliária, que se chamava Uno Realty Group, agora se chama Alves & Howell. Alves é o meu sobrenome, Alex Howell é o... Na verdade, o Alex, ele se chama David Alexander Howell. Importante, né? Não parece? Olha só, David Alexander Howell. Mas quando ele mudou para Orlando, ele falou que ele queria ser chamado de Alex. Então é Alex Howell. Então é Alves & Howell. E nós agora temos lá, e se chama Realty and Design. Realty vem de corretagem, né? Então tem a corretagem e tem o design. E nós vamos ter outros serviços também. Agora nós vamos trabalhar um pouco também com administração de imóveis, porque até um tempo nossos clientes pediam muitos favores, e agora a gente não dá mais conta. Então nós vamos ter que contratar uma pessoa para ajudar, então isso vai ser uma property management, mas assim, de coisas que os clientes precisam. Uma administração e vai ter uma tabela do serviço para poder pagar o salário dessa pessoa, não é verdade? Nós vamos ter seguros também e no futuro nós vamos ter contabilidade, né? Seguro e contabilidade. Então vai ser, né? Vai ser completo ali. Mas tá pequeno, viu? O escritório tá pequeno e aguarde aí que tem novidades no futuro. Então olha só, se você quiser adquirir essa casa, você já sabe, você pode comprar por volta de, você tem que sacar do bolso 32% do valor do imóvel, o resto pode ser financiado em até 30 anos, o juro hoje a gente consegue 6,5%, né? 6,8% por aí, que você pode pagar em até 10 anos, e esse juro não é um juro composto, é um juro simples anual. Então assim, do valor que você vai financiar, você multiplica pela taxa de juros, 6,5%, dá aquele valor você divide por 12, é a parcela do juro que você vai pagar. Na parcela ainda acrescenta o principal, um pedaço do principal, ou seja, do valor que você emprestou, o seguro do imóvel e o IPTU do imóvel. Quanto é o IPTU do imóvel? O IPTU do imóvel é por volta de 1,2% do valor que você pagou, tá certo? E aí, isso tudo compõe a parcela. Então, você paga juro, principal, IPTU e seguro. No mês seguinte, o seu saldo devedor já é menor, porque você pagou uma parcela de principal, o saldo devedor diminui um pouquinho e o juro de 6,5% é calculado nesse saldo que diminuiu. Então o juro também cai. Então desde a primeira parcela, o juro é menor e o principal é menor. Como a parcela é fixa, né, ela vai comendo bem, mas demora 30 anos. E uma boa novidade aqui uma das coisas boas do sistema de financiamento nos Estados Unidos é que você pode fazer aportes para o financiamento sem juro. Então, por exemplo, você deve 650 mil e você vai lá e dá 50 mil. Mês que vem, você só deve 600. Nenhum centavo desses 50 mil foi para juro. E aí, a taxa de juros é calculada em cima de 600, não mais em cima de 650. E aí ele vai pagando mais rápido. Eles dizem que se você fizer as contas, se você pagar 2 prestações por mês, ou juntar os valores de todas as prestações e fazer um bolo no final a mais, você geralmente paga o imóvel todo em 11 anos. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa casa maravilhosa aqui de Heathrow. Ela está no mercado por 1.234.500 negociáveis, tá certo? E uma área maravilhosa de se viver, com boas escolas aqui na região norte de Orlando. Daqui para Downtown Orlando é mais ou menos 20-25 minutos, tá certo? Eu vejo vocês agora no domingo, no Renato Responde. Lá eu vou responder 4 perguntas dos inscritos. Tenho certeza que você vai gostar. Se você não se inscreveu, se inscreva e eu vejo você no domingo. Tchau, tchau!